De volta com o Educador Entrevista, sexto bloco. Vamos falar um pouquinho aqui de judô no programa de hoje, na companhia do Péricles. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Muito obrigado pela oportunidade de novamente estarmos aqui e falar um pouquinho do nosso trabalho. Também com o Lourenço. Gratidão pela participação. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Péricles, falar um pouquinho, né, vocês estiveram aqui um pouquinho antes de ir para essa atividade, né, para esse campeonato, mas vamos retomar, né, aonde foi o campeonato e quantos atletas vocês levaram? Olha que coisa boa, né? Nós viemos aqui falar do Campeonato Paulista, né, que tivemos alguns campeões, medalhistas, inclusive o Lourenço também foi, e logo em seguida já para o campeonato lá em Santa Catarina, né, no qual eles se classificaram aí, nós tínhamos 7 atletas da MEIO classificados, tá, que foram para lá. Representaram bem nossa instituição, nossa cidade, fizeram um bonito lá em Santa Catarina, foi em São José. São José ali é como se fosse a grande São Paulo, né? São José é grande Florianópolis ali, né? Tudo na região de Florianópolis ali. Campeonato que reúne aí todos os estados do sul e sudeste do Brasil, né? E tivemos aí uns resultados impressionantes aí, né? Foi muito bacana. Então a gente saiu, né, do estadual e foi para esse sul-sudeste aí, né, interestadual, né? Isso. Lá em... Conversar um pouquinho com o Lourenço a respeito do seu interesse, né? Como é que começou no judô, como é que iniciou aí, e há quanto tempo você está fazendo? Eu comecei há mais ou menos 2 anos atrás. Eu comecei por causa que eu fazia jiu-jitsu. Eu competia jiu-jitsu, aí eu precisava melhorar em pé, né? Aí eu comecei a treinar, comecei a gostar, aí eu fui fazendo. Perfeito. E que faixa que está hoje? Tô na amarela. Com quantos anos você está, Lourenço? Tô com 14. 14 anos. Então começou com 12, mais ou menos. E eu acho que o bacana, a gente sempre fala disso, né, Péricles? É para vocês ver a evolução, não é? Tanto aqueles que já têm habilidade, etc., que desenvolvem ainda mais, quanto aqueles que chegam lá tímidos, que você acha que, será que vai, né, gostar da prática esportiva, né? O Lourenço chegou na associação, antes era até junto com a Associação Batataense, que a gente estava junto lá, né? Quando ele chegou, eu lembro que eu vi ele na primeira aula, a turminha da tarde, ele era até um pouquinho mais velho que os meninos da tarde, né? Mas é o horário que ele podia fazer, eu falei, vamos lá, mas ele já se destacou logo no começo também, né? Você via que ele já tinha o jeito, a aptidão física para coisa ali, né? Já vinha do jiu-jitsu, né? Ele chegou lá como se chegou assim, né? Eu vou vir melhorar o meu jiu-jitsu. Na verdade, não foi isso, né? Ele pegou, gostou, se apaixonou no esporte e ficou, né, Lourenço? Ficou lá. Roubaram você do jiu-jitsu ou ainda não? Ainda está fazendo o jiu-jitsu? Eu ainda faço, mas eu tô mais no judô. Faz os dois, né? Inverteu a situação aí. E falando especificamente desse campeonato, não é? Que categoria, né? Porque para as pessoas entenderem, né? O judô é dividido por peso. Sim, judô é por peso, né? No caso de Santa Catarina eram 2 categorias, é como se fosse a divisão A e B, né, que nós tivemos lá. O Lourenço, ele lutou a categoria 50 até 50 quilos, tá? No sub-15, que são atletas que têm 14 e 13 anos. O sub-15 sempre falo o ano, sub-15, mas é sempre um ano abaixo, né? Peso e faixa etária. Isso, O Lourenço, ele tem menos tempo de judô, então ele luta com atletas até a faixa laranja, se eu não me engano foi isso, até a faixa laranja, né? Que ele conseguiu fazer essa caminhada dele. Então são atletas que têm mais ou menos o mesmo tempo que ele, talvez um pouquinho mais, né? De judô, mas assim, a nível de estados, né? Então tínhamos um campeonato muito forte. Ele teve um grande desafio lá, porque o menino que ganhou dele aqui no estado de São Paulo também estava lá, foi a final dele lá, e ele conseguiu ganhar do menino, conseguiu ser campeão, né? Então ele fez assim, além de tudo, ele se superou, né? Superou um obstáculo que ele tinha no caminho ali, que estava batendo ali do lado, ali, sempre esbarrando em alguém, ele conseguiu passar esse desafio lá também. Perfeito. Agora você pode ficar tranquilo na carreira, porque a gente não pode competir, né? Porque o peso está igual, mas faixa etária eu sou 2 anos mais velho, não vai dar para a gente disputar campeonato. Mas na estadual, não é? Você foi até a final, como é que foi primeiro aqui em São Paulo? No estadual eu perdi para um moleque que eu peguei na final. Aí ele não deixou eu estar indo para as finais, para a semi. Aí eu disputei terceiro. Peguei pescagem, consegui estar pegando terceiro lugar. Perfeito. E isso te qualificou para ir para esse interestadual. E aí lá chega de novo o mesmo menino. Né? Na final. Aí na final. E como é que foi? Também fica um pouquinho mais tenso, né? Eu já perdi, mas também já lutei com ele e já sei da técnica. Né? Porque também acho que tem muito disso, né? Olha, quando você perde, você também aprende muito, né? Olha, perdi por causa disso, daquilo outro e tal, então você vai até mais preparado.
É. Aí eu fui lá, foi mais difícil e consegui estar ganhando, né? Tem uma preparação especial para isso também, Sim. né? Nós observamos o menino no último campeonato que ele tinha perdido, né? Então a gente já sabia mais ou menos o que o menino fazia, os golpes do menino. Então a gente trabalhou um pouquinho essa dinâmica aí, né? Tanto que não foi o mesmo golpe, né, que ele tentou mais. Você conseguiu tirar o golpe dele, né? Mas teve um trabalho especial para nisso também, que é como você falou, nas derrotas a gente aprende mais do que nas vitórias, né? Exatamente. E hoje em dia falar que o judô é diferente dos outros esportes é mentira, ele é uma análise. Então se eu luto com um adversário hoje, posso ganhar ou perder, mas eu analisei ele e ele me analisou do mesmo jeito, né? Então foi a mesma coisa, a mesma situação aí. Muito bom. E aí, não é, quando a gente pensa não só na conquista, porque eu acho que o judô também tem essa questão, né? Olha, o campeonato é importante, a participação é importante, mas também tem outras coisas, né, Lourenço? Amizade, o que o judô traz além do campeonato? Tem bastante amigo lá da competição, sempre quando a gente acaba a luta, a gente vai lá, conversa. Muito bom. E a gente percebe também concentração, disciplina, né? Tudo isso o esporte ajuda, né, Pedro? Sim, sim. E assim, vou falar até do Lourenço, né? Ele é muito concentrado mesmo. Né? Normalmente, até falei para a mãe dele, falei assim, nossa senhora, ele ganhou o campeonato, parece que ele saiu tão concentrado, parece que ele não ganhou nada, né? Parece que ele está na segunda luta, né? Nem comemorar, comemorou. Então, são características, né? Um sai, já sai pulando, ele sai, vai, me cumprimenta, me dá um abraço tímido assim, obrigado, e vai lá pegar a medalha dele, né? É o estilo Lourenço de ser esse aí, né, Lourenço? Mais tímido um pouquinho, ele é um pouco mais acanhado nesse ponto aí, mas dentro do tatame não é não. Dentro do tatame é um leão lutando, viu? Muito bom. Até porque, né, Lourenço, tem gente que investe mais na comemoração do que na luta, né? E se investe mais na comemoração que na luta, não vai ganhar campeonato também. Dentro hoje, né, do grupo de vocês, a gente fala isso, né? Olha, é bacana falar do resultado, mas também daquela menina que faz aí o treino porque gosta do judô, né? Mas não vai ser atleta de alto rendimento. Eu sempre falo isso aqui, né, Luciano? Assim, lá tem várias vertentes, várias características, né? Então tem atleta que eu quero competir, eu tenho isso no sangue, eu gosto da competição. E se você tirar isso dele também, né, eu vou dizer por mim, eu estou com 41 anos e eu gosto de competir, sou eu. Né? Então se eu falar assim, eu não vou competir mais, talvez eu perca até a motivação, né? Com relação a treinar judô. Hoje a minha motivação já é outra, né? Ela é ensinar as crianças. Hoje eu já tenho uma motivação diferente. Hoje eu me sinto muito mais completo como técnico, tá ali do lado de fora, ajudando, incentivando, do que lá dentro. Né? E o judô tem isso. Muitas vezes você não vai ser um atleta profissional. Você vai levar para a vida, vai te ajudar a ter uma disciplina para estudar, para uma faculdade. Né? Então, tem amigos aí que ficaram tão disciplinados aí, que fizeram boas faculdades, eles estudavam, tinha horário de estudar, horário de parar, horário de... Quer dizer, cada um vai ter uma característica diferente, vai ajudar a pessoa de uma determinada forma, né? E tem para todo mundo, né? Como até o judô lifestyle, que a gente fala dos mais velhos, também tem. E agora recebendo o Leonardo Xavier. Leonardo, gratidão pela participação, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Leonardo. Leonardo, falar um pouquinho de você, né? Com que idade começou no judô e há quanto tempo está praticando? Comecei o judô desde criancinha, fiz uns 3, 4 anos quando era criança, só que veio pandemia, aí tive que parar. Aí agora mais velho, voltei acho que com 12, 13 anos, voltei no judô. Agora tô há uns 3 anos já praticando judô como competidor. Muito bom. E nesse último campeonato, né, a gente estava conversando aqui no intervalo, disputou que categoria? Disputei sub-15, menos 66 quilos, graduado. Perfeito. E aí o que muda na questão do graduado, Péricles? É que o graduado ele não tem um limite de faixa, né? Então ele vai a faixa até a faixa preta, qualquer um pode lutar. Na idade dele é difícil ter uma faixa preta, por causa da idade não pode chegar, né? Tem até um... Mas ele fez grandes lutas lá, ele é faixa laranja, né? Tipo assim, ele é o começo desses graduados, né? Ciclo. Do ciclo ali. E pegou que a faixa marrom. Faixa marrom, ganhou de faixa marrom, lá vindo campeão do Paraná, ele ganhou. Sabe, foi muito bem. 4 lutas, Léo? 4 ou 5? 4, né? Ganhou 4 lutas lá, ganhou 3 lutas, né? E acabou perdendo a final lá. Tava comentando do Lourenço agora há pouco, né? Que a gente estudou o adversário, né? E tudo mais. Mesmo que ele perdeu na seletiva, que é o de São Paulo, a final. Nós estudamos ele, mas ele também estudou a gente, né? Então acabou que dessa vez não deu, mas nós vamos voltar mais forte, né, Léo? Exatamente. Mas assim, vice-campeonato na categoria já é muito bacana, e ainda mais um campeonato desse porte, né? Porque a gente vê que tem aí
né? Já teve uma filtragem em São Paulo, né? Então, assim, a gente vê o destaque da meninada mesmo aqui da cidade. Né? Sim, estão indo muito bem. Pode dizer que hoje ele é o segundo melhor dos 4 estados, né? De todos os estados do sul e sudeste aí. Exatamente. Então... E sempre a gente fala disso, né, Péricles? Um legado aí, né? A gente tem décadas de judô em Batatais e a gente percebe o quanto isso impacta sempre e cada vez mais, né? Sim, Luciano, assim, é impressionante que o legado do Beriga ele vai ficando e cada vez ele vai se expandindo, na verdade, né? Hoje nós temos em Batatais, aí, eu não vou chutar um número exato, somando todos os atletas de judô, mas imagino que a gente tem aí uns 400 a 500 atletas de judô, né? Praticando mesmo, tá? Ativos, né? Perfeito. É um volume considerável aí, né? Dentro até da perspectiva do tamanho da cidade. Sim, sim. Né? E, Leonardo, pensando aqui, né? Como é que é a tua rotina de treino aqui na cidade? Quantas vezes por semana? Como é que funciona? É 4 dias por semana e os treinos aqui é bem pesado, sabe? Treino muito demorado, muitas horas de treino. Tem que treinar. Tem vez que a gente treina até 10 horas, 10 e meia da noite para conseguir chegar no campeonato com um porte bom, sabe? É um esforço que tem que fazer, mas vai valer a pena no futuro. Já está dando resultado já. Muito bom. E o treinamento aqui, como é que funciona, né? É o perfil de mesma categoria ou às vezes coloca eles com umas categorias acima aí para dar uma forçadinha? Na verdade, assim, a gente tem que começar lá da base, né? Então, os pequenininhos, eles têm os horários deles, né? Conforme eles vão se destacando e vão querendo, porque não é só se destacar, tem criança que se destaca, mas ele não quer ir para uma competição, não quer ir para um festival, que é o início das competições, né? Quando as crianças vão se destacando, eles vão subindo para treinar com os maiores. A gente já começa então. Então, por exemplo, na turminha deles, eu tenho meninos lá de 9 anos, 10 anos, que já subiram e treinam com a idade deles, e fazem o treino da noite com os maiores, que é quando eles vão desenvolvendo. O Léo, ele não foi um caso tão diferente. O Léo, quando ele voltou para o judô, tanto o Léo como o Lourenço, né, quando eles voltaram com a turminha que já era mais velha do que eles, né? Hoje eles já estão começando a ser exemplo. Eles não são os mais velhos da turma, mas eles já estão ali no intermediário, né? Então eles já trazem como exemplo. E treinar com os mais velhos te deixa mais forte. É diferente você lutar com um menino da sua idade, você lutar com um menino igual ele tem 14, lutar com um menino de 18. Né? E aquilo vai aprimorando as técnicas deles, vai deixando mais fortes, mas eles vão ajudando, né? Hoje em dia a gente tem dentro da MEIO, a gente segue uma padronização de treino, tá? Nós demoramos um pouco a chegar nessa padronização, então nós temos lá, segunda é um tipo de treino, terça é um tipo, quarta é um tipo, quinta é um tipo. Então a gente já sabe o que vai fazer, né? Se a gente tiver lá, se eu for dar aula, se for outro técnico da aula, já sabe qual vai ser o treino daquele dia ali, né? E isso ajudou muito a aprimorar eles por um completo. Então hoje eu posso falar assim, ó, nossos atletas, eles são muito bons naquilo que eles têm as particularidades, mas eles têm toda a parte do judô. Então se eles caírem no chão, eles podem pegar o melhor cara do chão, eles vão saber se virar. Pode até perder, porque faz parte, né? Sim, sim. Mas eles sabem se virar no chão. Se eles estiverem em pé, eles sabem se virar em pé. Então não tem uma característica única, né? Eles tenta fazer o completo deles para lá na frente eles terem todo o repertório de lutas e tudo mais. Então essa é a característica, esse é o padrão que a gente adotou na MEIO hoje para trabalhar. Né? E isso a gente começa desde criança, tá? Desde pequenininho. E é interessante que é uma característica comum do esporte, né? Que é sempre trabalhar o fundamento, né? E eu acho que não existe bons atletas, um trabalho feito, se isso não é realizado. Mas eu fico triste, Luciano, com uma coisa que eu vejo acontecer muito no judô, né? O judô, se você pegar uma criança de 9 anos, 8 anos, e falar, você vai fazer só esse golpe, você vai fazer só isso, você consegue fazer ela ganhar vários campeonatos só com aquilo. Sabe? Consegue, porque a outra criança ainda é pequena, então às vezes aquele golpe é muito forte, você encaixa ele, só que quando ela chega ali com uns 12, 13, 14 anos, acabou. Você não consegue ganhar mais, ninguém é bobo mais, entendeu? A criança fica mais esperta. Então assim, eu vejo muita gente fazer campeões novinhos, né? E quando chega na idade dele já não consegue ganhar. Continuidade. Então assim, é uma coisa que é uma característica que me deixa triste de ver. Então o resultado, ele não tem que vir, e eu te falo porque eu já errei nisso, né? Eu já fiz isso, né? E eu dei uma revirada, assim, eu dei uma olhada para trás e falei, peraí, eu acho que não está legal isso aqui. Então assim, eu não me importo hoje se uma criança de 8, 9, 10, 11 anos ganhou ou perdeu, né? Eu olho para ela e vejo como que ela está lutando, eu vejo se ela lutou bem, se ela conseguiu fazer aquele golpe que ela aprendeu, sabe? Se ela perder com 10 anos, ela vai mudar o que na vida dela?
Né? Ela vai perder um título olímpico porque ela perdeu um campeonato com 10, 11 anos? Não vai. Né? Na idade deles, eu já começo a cobrar um pouquinho mais, que é uma idade que você tem que fazer realmente todos os fundamentos de luta, você tem que ter um repertório. Eu vou dar um exemplo do Léo. O Léo, ele tentou, insistiu contra um faixa marrom do Paraná muito forte, um golpe só. Eu falei, Léo, inverte, muda o golpe. Quando ele mudou o golpe, ele ganhou a luta. Entendeu? Por quê? Ele sabia fazer outro golpe. Se ele não soubesse fazer, o que ele ia fazer? Ele ia acabar perdendo, insistir, e não conseguir fazer o golpe, né? Porque o menino estudou ele também. Tá? Então eu falo assim, hoje você tem que ter o repertório, tem que trabalhar muito bem a base. E esquecer títulos no começo. Sabe? Começo, até 11 anos, esquece, não precisa ganhar nada, vai só treinar, vai lutar, vai se divertir. Se você ganhar, se você perder, faz parte do processo. E o fundamento é bacana, que ajuda a técnica a ficar orgânica, né? E a gente muitas vezes até nota isso na luta, que o sujeito está pensando em que golpe colocar. Né? Quando ele tem um fundamento bem amarrado, o golpe entra naturalmente, não é? Parece que virou uma chavinha ali e encaixa. É isso aí, o judô é feito muita repetição também, né? Quanto mais você repete, mais o seu subconsciente faz sozinho, e é exatamente o que você falou. Às vezes você nem percebe, às vezes você vai lutar, o rapaz põe o pé de um lado e você sabe o que você tem que fazer, e teu corpo faz sozinho. Parece que a tua mente, teu corpo já joga ali e já leva automaticamente. Exatamente. Para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Judô Meio, quais são os caminhos? Nós temos o Instagram, @judomeio, meio é MEIYO, tá? O WhatsApp, pode falar aqui, né? É 16, esse é o meu, tá? Pode mandar para mim lá que não tem problema. 993203925. Repetindo. Tá? 16 993203925. Tá? Pode mandar um oizinho no WhatsApp, faço aula experimental, vê se gosta. Eu até costumo falar isso, né? Eu já até falei para vocês lá no Judô Meio, a gente não tem, eu posso pagar, eu pago, eu não posso, eu não pago, nós falamos sobre isso aqui já, né? Você não tem, com a gente não tem esse problema, não tem essa crise, né? Com relação a isso. E até falando, antes de comprar o kimono, vai lá. Experimenta, vê se vai gostar. A gente tem algumas peças, a gente tem algumas peças para emprestar, né? Gostou? Aí sim, vai lá, compra seu kimoninho, começa a treinar, né? Isso é importante. Como eu já disse, nem toda criança gosta de tudo. Né? Então, pode ser que eu goste do judô, mas não gosto de futebol. Mas pode ser que seja o contrário também, que eu gosto de futebol, mas não gosto de judô. Né? Então, você tem que ter uma adaptação. Muito bom. Leonardo, parabéns aí pela conquista, tá certo? Espero vê-lo aqui mais no programa falando de mais outras conquistas e aí acho que em seu nome parabenizar, né, todo mundo que participou e aqueles que ainda estão aí, né, se inspirando para participar no futuro. Muito obrigado. Obrigado pela participação no programa. Queria só agradecer mesmo. Muito obrigado. Bom, Péricles, gratidão e em seu nome aí agradecer a todos, né, que fazem acontecer, né, e fica sempre o espaço aqui para essa parceria. Obrigado, Luciano. Agradeço muito você. O Sensei Toninho, que também faz parte lá, manda um abraço para você também, tá? E sempre o espaço a gente tem aqui com vocês, consegue divulgar o nosso trabalho, né? A gente é muito grato por isso. A gente sabe o tanto que é difícil você fazer um trabalho e às vezes você não mostrar ele, né? Porque o que vai fazer as crianças virem, gostarem do judô, é eles verem o judô. Se ele não vê, se ele não conhecer, ele não vai saber. Então, vocês nos apoiarem aí tem sido fundamental no nosso trabalho lá.